Bem-vindo ao curso de Projetos de Instalações Hidráulicas online da Leste Engenharia. Eu sou o Ives Brian e vou estar te conduzindo aqui neste curso, que ao final você vai estar capacitado para fazer qualquer projeto de instalações hidráulicas de água fria e de água quente. Antes de começar o curso, deixa eu te explicar como que você deve acompanhá-lo para um melhor aproveitamento. Após cada aula teórica, você vai ter uma aula prática de projeto. Então, para o melhor aproveitamento, você deve assistir a aula teórica e logo após assistir a aula prática e já fazer o seu projeto aí, ok? Por exemplo, depois dessa aula 0, que é a aula de introdução, você vai ter a aula 1 e você vai aprender sobre alimentação de água fria. Após essa aula teórica de alimentação de água fria, você vai assistir o vídeo do projeto. E após o vídeo do projeto, você vai fazer o seu projeto nesta etapa, ou seja, você viu a teoria desta parte, você aplicou no seu projeto e aí você vai poder assistir a segunda aula de teoria, para depois assistir o próximo vídeo do projeto e fazer o seu projeto e assim sucessivamente. Então a gente começa com essa aula introdutória. Você vai ver o conjunto completo, mas de maneira ainda bem simples, para que a cada próxima aula a gente vai se aprofundando e fazendo o projeto, tá? E assim você consegue aprender de forma bastante detalhada cada etapa do seu projeto, sem ficar cansativo, porque a cada etapa você já vai praticando e não vai esquecer. Então vamos começar o nosso curso. O que vamos aprender na primeira aula? A concepção do sistema, um resumo do todo, água fria e água quente, as diferenças entre os dois sistemas, o que significam esses termos que a gente escuta muito falar, as partes do sistema e os parâmetros hidráulicos, que são os parâmetros de cálculo. Concepção do sistema. O sistema de instalações hidráulicas inicia na derivação com a rede pública. E essa água vai entrar na nossa edificação e passar pelo medidor, pois toda água que entra em uma edificação deve ser medida. E essa água vai até o reservatório ou caixa d'água. O que é que pode acontecer? Nas residências, geralmente as águas conseguem subir até a caixa d'água. Em edificações mais altas, essa água não vai conseguir subir até o reservatório superior. Por que que isso acontece? Porque o sistema de instalação hidráulica da edificação, assim como o sistema de rede pública, que a gente chama de rede de abastecimento, ele é concebido da maneira chamada de conduto forçado. Esta água ela se movimenta devido à pressão. São as diferenças de pressão que fazem com que o fluido escoe. Então, essa água que está na rede pública, ela está submetida a uma determinada pressão. Quanto de pressão ela está submetida? Vai depender da região onde a edificação se encontra. De qualquer maneira, a pressão mínima, de acordo com a norma de abastecimento público, deve ser de 10 metros de coluna d'água. Isso quer dizer que, para qualquer situação, seja a edificação distante do reservatório que abastece aquele bairro, aquela cidade, se encontra, seja distante, seja no local alto, a pressão mínima que a água deve chegar é de 10 metros de coluna d'água. Embora a gente veja que isso não acontece muito no Brasil, a gente vê casas térreas que a água não consegue subir. Por quê? Porque a pressão que chega ali da rede pública é uma pressão mais baixa. Isso ocorre por diversos fatores. Às vezes a cidade tem uma rede de abastecimento muito antiga, o material já bastante desgastado, com vazamentos, com ligações clandestinas, então a pressão vai chegar muito ruim, tá? Mas, por norma, essa pressão mínima deve ser de 10 metros de coluna d'água. Bom, isso faz com que praticamente todas as residências consigam ter uma pressão suficiente para subir até o reservatório. Se a edificação tem 2 pavimentos, esse reservatório vai estar entre 6 e 8 metros de altura. Não vai ser problema para com que a água suba. Agora, se a gente está falando de uma edificação maior, a partir de 3, 4 pavimentos para mais, essa água não vai ter a pressão suficiente para subir até a caixa d'água. Neste caso, é necessário adotar algum equipamento que consiga transmitir pressão para a água, que consiga fazer com que a água suba aonde ela não subiria sem este equipamento. Que equipamento é esse? É a bomba.
Então a gente já percebe a principal função da bomba hidráulica, que é inserir pressão na água. Em uma edificação como a edificação que a gente vai trabalhar no nosso curso, que é um prédio de 4 pavimentos, a gente vai ter que dimensionar uma bomba de recalque. A gente vai ter que calcular vários parâmetros para fazer com que essa água consiga sair do reservatório inferior, porque quando a gente vai dimensionar um sistema com reservatório superior alimentado por bomba, a gente vai colocar um reservatório inferior também, tá? Por quê? Porque a água que vai chegar da rede pública, ela não vai poder ser ligada diretamente na bomba. A gente vai ligar essa água do reservatório inferior, que a gente também chama de cisterna. Então, a partir do momento em que essa água se encontra no reservatório, seja numa edificação alta, seja numa residência, por exemplo, a partir daí todo o consumo, toda a alimentação dos pontos de consumo são através deste reservatório. São através da diferença de altura entre o reservatório superior e os pontos de consumo. Quanto maior a diferença de altura, maior a pressão. E a gente vai perceber que os aparelhos mais altos, né, mais próximos do reservatório em relação à altura, são aqueles equipamentos que vão ter a menor pressão, geralmente. E o que significam esses termos, água fria e água quente? Pela própria definição da NBR 5626, que é a NBR que trata sobre instalações prediais de água fria, define da seguinte maneira: água à temperatura dada pelas condições do ambiente. Então, aquela água que você consumiu diretamente vindo da rede pública ou do reservatório, isso é água fria. Não quer dizer que a água está fria, a água está nas condições normais de temperatura. Diferente da água quente, é uma água que você aquece de maneira proposital. E a NBR que a gente vai utilizar é a NBR 7198, que trata da água para o consumo humano em uma temperatura máxima de 70 graus Celsius. Então, água fria, água a temperatura ambiente, e água quente é a água que a gente aquece de maneira proposital, geralmente para o banho. Falando sobre os materiais, o material utilizado para água fria, a gente tem o principal, é o PVC. Por que o PVC é o material mais utilizado para a instalação predial de água fria? Por vários motivos. Ele reúne diversas características que valorizam seu uso. Por exemplo, ele é um material barato, é um material que é fácil de se encontrar, é um material que a maioria dos trabalhadores consegue trabalhar com ele de maneira muito simples. E além disso, ele tem uma característica muito importante. A sua superfície é bastante lisa. Isso favorece o escoamento da água. Como a gente vai ver em aulas posteriores, a perda de pressão devido ao atrito da água com as paredes do tubo é muito pequena. Então, reunindo todas essas características, o PVC é o material mais utilizado, mais vantajoso para a instalação predial de água fria. E a gente tem o PVC soldável, na linha marrom, e o PVC roscável na linha branca. Ambos são igualmente vantajosos. Geralmente, o PVC roscável é mais utilizado em obras provisórias, já que ele pode ser desrosqueado e aproveitar aquele material em um outro uso. Se o PVC tem tantas vantagens assim, a gente pode utilizá-lo em um sistema de água quente? Não pode. Apesar de todas aquelas características vantajosas do PVC, ele tem duas limitações. Uma delas é a pressão, não pode ser utilizada em uma pressão mais elevada, como por exemplo uma rede de hidrantes. E a outra limitação é a temperatura. O PVC não pode ser utilizado quando se trabalhar com a faixa de temperatura mais elevada. Como a gente vai aquecer a água no sistema de água quente próximo de 70 graus Celsius, você não pode mais utilizar o PVC. Já tem que utilizar materiais próprios ou materiais que resistam a essas temperaturas mais elevadas, como por exemplo cobre, o CPVC, PEX, PPR, qualquer material que resistam a essas pressões. E aí vai ter que ver o que é que o fabricante está dizendo, o que é que o fabricante está garantindo que aquele material pode ou não ser utilizado naquela situação. Vai depender de quê? Vai depender do preço, vai depender da disponibilidade do local, vai depender da mão de obra. Então, a escolha do material vai depender de diversos fatores. O CPVC tem sido mais utilizado
junto com o PEX. O cobre já tem um uso mais restrito porque o cobre já é um material mais caro. E as partes do sistema? Vamos falar um resumo de como é composto o sistema. Ao longo do curso, teremos aulas específicas para cada parte do sistema, que a gente vai ver na aula teórica e depois a prática do projeto. A intenção do momento é apenas dar uma ideia geral. Como a gente falou, a entrada da água da edificação começa da derivação com a rede pública. E a gente tem o primeiro trecho da instalação hidráulica predial, é o chamado ramal predial, que é aquele trecho que vai da derivação com a rede pública até a entrada da água na edificação. Na entrada da edificação, a gente vai ter o medidor, chamado de hidrômetro. E a partir do hidrômetro, esse trecho ele muda de nome. Ele era chamado de ramal predial, ele passa a ser chamado agora de alimentador predial. Na prática, tem alguma diferença? Tem diferença, porque o ramal predial é de responsabilidade da concessionária e o alimentador predial é de responsabilidade do proprietário. A gente também tem, depois do alimentador predial, o reservatório. E esse reservatório ele pode ser superior, ele pode ser inferior, ele pode ser fabricado de diversos materiais, pode ser de polietileno, pode ser de concreto, tem diversos materiais que pode ser fabricado esse reservatório, tá? E a gente vai falar de reservatório com calma também. Após a saída do reservatório, a gente tem o barrilete, que é de onde se derivam as colunas de distribuição. Essas colunas vão atravessar os pavimentos e dessas colunas de distribuição se derivarão os ramais e sub-ramais. Através dos sub-ramais serão alimentados os aparelhos sanitários, serão alimentados os equipamentos, que a gente também vai aprender como que se dimensionam, como que se calculam essas vazões. A partir de cada aula a gente vai ter detalhadamente como que se calcula, quais são os registros, as conexões que a gente utiliza. E esse dimensionamento parte dos chamados parâmetros hidráulicos, que são os parâmetros de cálculos, pelo menos os principais estão colocados aqui, que são a vazão, a velocidade, o diâmetro, pressão e perda de carga. Os principais para a gente ter um conhecimento prévio. O que é a vazão? Vazão nada mais é do que a quantidade de água que passa em um determinado trecho. É um volume dividido por um tempo. A própria norma 5626 nos dá as vazões características de cada aparelho. A gente tem, por exemplo, bacia sanitária com caixa de descarga, uma vazão de 0,15 litros por segundo. Se essa bacia sanitária for de válvula de descarga, a vazão já é de 1,70 litros por segundo. Um chuveiro, por exemplo, tem uma vazão de 0,2 litros por segundo. Se for um chuveiro elétrico, uma vazão de 0,10 litros por segundo. Então a gente já tem as vazões dos principais aparelhos para usar no nosso dimensionamento. Então, cada trecho correspondente a cada aparelho, a gente tem a vazão correspondente. Isso não significa que para que eu faça um dimensionamento, exemplo, de um banheiro, eu vá somar as vazões de todos os aparelhos. A gente não vai fazer dessa forma. Por quê? Porque a gente não utiliza todos os aparelhos ao mesmo tempo. Então, como que eu vou dimensionar um apartamento se esse apartamento tem, por exemplo, 2 banheiros e uma cozinha? Né? Tem 2 chuveiros, 2 vasos, 2 lavatórios, uma pia, um tanque e uma máquina de lavar. Eu não posso somar as vazões aqui da tabela para fazer um dimensionamento, não, porque eu não vou utilizar todos os aparelhos ao mesmo tempo. A gente tem que fazer uma demanda, né? A gente usa para o nosso dimensionamento um critério chamado de critério da máxima vazão provável. É uma fórmula que nos facilita a descobrir a vazão máxima provável e não a vazão máxima possível. Essa vazão a gente vai utilizá-la com calma a partir das aulas seguintes, mas já adiantando o seguinte: a gente não soma as vazões de todos os aparelhos quando for fazer o cálculo. Isso vai superdimensionar o sistema. Você vai encontrar uma vazão muito grande, consequentemente vai utilizar um diâmetro muito grande e vai ser totalmente
desnecessário. Outro parâmetro muito importante é a velocidade da água dentro da tubulação. A NBR 5626 cita a velocidade máxima da água. Ela fala que em nenhum momento essa velocidade pode atingir valores superiores a 3 metros por segundo. Velocidades muito altas provocam ruído na tubulação, então isso não vai fazer bem para o nosso trecho. Então a gente sempre vai dimensionar para velocidades menores do que 3 metros por segundo, geralmente próximas a 1 metro por segundo. Quando a gente fala de dimensionamento, obviamente a gente está falando do diâmetro daquele tubo que a gente vai colocar em cada parte da nossa instalação. E é importante saber o seguinte: quando a gente vai comprar o tubo, a gente geralmente costuma falar um tubo de 25, um tubo de 32. Esses números que a gente fala, eles significam que é o diâmetro que a gente costuma falar, o diâmetro comercial. E o diâmetro comercial é o DN, diâmetro nominal. Mas não é esse o diâmetro que a gente usa no nosso cálculo, no nosso dimensionamento. Por quê? Porque o tubo ele tem uma espessura. A sua parede tem uma espessura. Isso provoca um diâmetro interno e um diâmetro externo. Então, aquele diâmetro de 25 que a gente fala, que é o diâmetro nominal, ele corresponde ao diâmetro interno ou ao diâmetro externo? Na verdade, nenhum dos dois. É apenas o número que falamos, que o vendedor vai entender que a gente sabe que está comprando a peça correta. Mas, na verdade, cada fabricante vai dar um catálogo dizendo, olha, o diâmetro de 25 tem esse diâmetro interno, tem esse diâmetro externo. E para o dimensionamento, você vai utilizar o diâmetro interno. Por que é o diâmetro interno? Que é o diâmetro em que a água está escoando, né? É o diâmetro que a água está passando. Então, no nosso dimensionamento, vamos levar em conta o diâmetro interno do tubo. Quando a gente fala de pressão, é importante a gente entender que a gente pode se referir à pressão de duas maneiras. Uma é a pressão estática, que significa apenas o desnível geométrico, em outras palavras, diferença de altura. A NBR 5626 fala o seguinte: as pressões estáticas máximas em uma instalação predial devem ser de 400 kPa ou 40 metros de coluna d'água. O que é que isso significa? Isso quer dizer que, se o reservatório superior ficar a uma altura superior a 40 metros em relação a qualquer ponto que ele abasteça, aquele reservatório não pode abastecer de forma direta aquele ponto de consumo, a menos que tenha uma forma de reduzir a pressão. Vamos pegar um exemplo de um prédio de 20 pavimentos. Fazendo uma conta bem simples, 20 pavimentos e uma média de 3 metros cada pavimento, a gente tem 60 metros de altura. Vamos supor que a caixa d'água está a 60 metros de altura. 60 metros para o térreo. Se eu abastecer o térreo, o apartamento do térreo, vindo daquela caixa d'água diretamente, a gente tem uma diferença de altura de 60 metros. Isso é maior do que o limite que a NBR 5626 dá, que é de 40 metros. Então, como que aqueles apartamentos mais baixos são abastecidos pelo reservatório? Neste caso, a gente tem que utilizar uma válvula redutora de pressão. É um dispositivo que vai fazer com que aquela pressão diminua, e aí os níveis de pressão vão estar adequados para o consumo. Isso é pressão estática, apenas diferença de altura. Mas a gente também pode estar referindo-se à pressão como uma pressão dinâmica. E o que é a pressão dinâmica? É a pressão que acontece quando se está utilizando um aparelho sanitário. E nós também temos limitações, só que neste caso, limitações mínimas. Por exemplo, em nenhum ponto de utilização devemos ter uma pressão inferior a 10 kPa ou kPa. Isso significa que nenhum ponto de utilização deve ter uma pressão menor do que 1 metro de coluna d'água. Um chuveiro, um lavatório, nenhum aparelho deve ter menos do que 1 metro de coluna d'água, pois uma pressão menor do que essa pode causar um desconforto na hora do uso. A vazão que chega pode ficar aquém daquela necessária para o uso da maneira mais confortável. Sendo que um vaso com caixa de descarga deve ter uma pressão mínima de 5 kPa ou 0,5 metros de coluna d'água.
Se for um ponto com válvula de descarga, a pressão deve ser maior, de pelo menos 1,5 metros de coluna d'água. Isso nos aparelhos, mas em nenhum ponto da rede deve-se ter uma pressão menor do que 5 kPa ou 0,5 metros de coluna d'água. E por fim, a perda de carga. A perda de carga é a perda de pressão ao longo da rede. Ela acontece devido ao atrito da água com as paredes do tubo. Por mais que se utilize PVC, que tem as paredes lisas e provoca um melhor escoamento, mas sempre haverá um atrito, sempre haverá perda de carga. Não existe na natureza um material 100% liso. Então, o nosso objetivo é sempre diminuir a perda de carga. A gente sempre tenta diminuí-lo, não dá para evitar. E como que a gente determina a perda de carga? Ela é determinada através da multiplicação de dois termos. A perda de carga unitária, representada pela letra J, e pelo comprimento do tubo, que é a letra L. Só que o comprimento do tubo a gente vai separar em duas partes. Uma é o comprimento real, que é o tamanho do tubo, você vai medir aquele tubo. Esse comprimento real é este termo. E outro é o comprimento equivalente. Comprimento equivalente é um termo que a gente utiliza para determinar as perdas de carga das conexões, das válvulas. Por quê? Porque essas peças elas geram uma perda de carga localizada em determinado ponto. E a forma mais simples que a gente tem de calcular as perdas daqueles equipamentos é utilizando uma técnica chamada de comprimentos equivalentes. Então, a gente tem a seguinte maneira. A perda de carga total ela é dividida em duas partes. A perda de carga distribuída, que é devido ao próprio tubo, ao comprimento total do tubo, mais as perdas de cargas localizadas, que é devido às conexões, válvulas, alguma outra peça que venha a ter. Tá? E essa perda de carga ela é maior ou menor de acordo com diversos fatores. Com a viscosidade do fluido, geralmente aqui a gente está trabalhando com água, que tem uma viscosidade bastante baixa, pela rugosidade das paredes, comprimento da canalização, obviamente quanto maior o comprimento, mais atrito, devido a singularidades e diversos outros fatores, tá? Esses são os principais para a gente entender. A perda de carga localizada, como a gente falou, vai depender das conexões, dos registros, de válvulas. E para isso, os fabricantes de tubos e conexões, geralmente eles têm esses valores dos seus materiais. Aqui a gente tem um exemplo da Tigre. A Tigre fornece essa tabela para a gente, que nos ajuda muito no nosso dimensionamento. Ela dá uma série de conexões e para cada diâmetro ela vai nos dar o comprimento equivalente. Ou seja, se a gente pegar aqui, por exemplo, esse joelho de 90 graus com um diâmetro de 25 milímetros. O que significa esse número 1,2? Isso significa o seguinte, que este joelho de 90 graus com um diâmetro de 25 milímetros, ele gera uma perda de carga equivalente a um tubo que tem 1,2 metros de comprimento. Então, quanto maior este comprimento equivalente, maior vai ser a perda de carga gerada por aquela conexão ou registro. Então, o comprimento a gente consegue determinar. O comprimento real é só medir o tamanho real. E o comprimento equivalente, a gente pega as informações do fabricante. Mas como calcular o J, a perda de carga unitária? Calcular a perda de carga unitária, temos diversas maneiras de se calcular. Para instalações prediais, a NBR 5626 nos orienta a utilizar a equação de Fermi-Pulsion, que é esta equação que está aqui na tela. Para tubos rugosos, aço carbono, galvanizado ou não, temos esta equação aqui de cima. Para tubos lisos, como os tubos de plástico, que é o nosso foco aqui, como o PVC, a gente vai utilizar esta equação de baixo, 8,69 vezes 10 elevado a 6, vezes a vazão elevada a 1,75, dividido pelo diâmetro a 4,75, ou multiplicado pelo negativo de 4,75. Esta equação é bastante simples, faz com que a gente calcule a perda de carga unitária. Lembrando que temos diversas outras formas de se calcular, só que nem todas se aplicam a instalações prediais. Para fazer o cálculo de todos aqueles parâmetros hidráulicos, a NBR 5626 nos orienta a fazer esse dimensionamento através de uma tabela.
Aqui temos uma tabela adaptada da norma. É um dimensionamento de um trecho de um banheiro e temos todos os valores calculados. E é importante não apenas saber calculá-lo, mas também analisar o que está acontecendo. E quando eu falo o que está acontecendo, é porque muitas vezes o nosso cálculo está correto, mas alguma situação nos deixa com um valor não desejado. Por exemplo, nesse dimensionamento, o último trecho, que é o do chuveiro, a pressão final foi de 0,65 metros de coluna d'água. Como a gente comentou agora há pouco, a pressão mínima em todos os pontos de utilização deve ser de 1 metro de coluna d'água. Isso quer dizer que a pressão no chuveiro ficou baixa. Isso pode impactar no uso daquele chuveiro. Aquela pressão da água mais baixa do que deveria pode fazer com que a vazão esteja mais baixa e a pessoa que for utilizar não tenha um conforto adequado. Então, o nosso objetivo vai ser aumentar a pressão desse chuveiro. Como que a gente pode fazer com que a pressão desse chuveiro aumente? Uma das técnicas é aumentando o diâmetro da tubulação daquele ramal que chega até o banheiro. Outra, a principal forma seria elevar a caixa d'água, mas antes de se pensar em elevar a caixa d'água, a gente tenta modificar os diâmetros para ver se a pressão melhora naquele ponto de utilização que a pressão está mais baixa. E chegamos assim ao final da aula 0, que foi uma aula introdutória com a intenção de mostrar um resumo das principais partes da instalação predial. E nos vemos agora na aula 1.